vem fácil. E com detalhe que, assim, a minha preocupação sobre para onde eu iria. Porque quando você vai como reserva, você escolhe. Como Active Duty, você não tem controle sobre isso. Eles podem te mandar para onde eles quiserem. Para outro país e tudo. Justamente. Então, assim, e durante o BMT você não consegue saber para onde você vai. E essa informação você tem na escola técnica. Que para mim, e eu sempre naquela expectativa, porque querendo ou não, a razão de eu ir para a Força Aérea ainda era sobre a possibilidade de permanecer perto do meu filho. Uhum. Então, no primeiro momento, quando saiu, que eu fui descobrir, eles iam me mandar para o Texas, para uma base lá no Você já estava na escola técnica. Na escola isso depois técnica, da graduação. Que é aprender a profissão que você escolheu. Justamente. E dentro dessa realidade, quando eu fiquei sabendo que eu ia para o Texas, eu tinha aquela perspectiva do humanitário assignment por causa da situação da minha mãe. Uhum. E, de novo, Deus ele foi cuidando de cada detalhe. Por quê? Quando eu fui conversar com o meu instrutor, com o responsável lá na escola técnica, eu tinha falado para ele da situação da minha mãe e eu tinha, como o inglês não era muito bom, eu tinha preparado uma carta, né, com a ajuda da internet, tradutor, um monte de coisa, elaborando mais ou menos a minha situação. E aí eu colocava todos os casos, até que minha esposa tem um trabalho já há muitos anos no Hospital de Conceito e tudo mais. E o meu instrutor lá, quando ele leu, ele falou assim, olha, pela parte da sua mãe tá doente, não dá, você esquece, mas a gente consegue pela parte do seu filho. Porque a Força Aérea, esse programa é novo, tem 2 anos que foi criado. Ela criou um programa que, assim, quando você é divorciado e você tem a guarda compartilhada, esse programa te permite ficar numa base próximo ao seu filho, para manter aquilo que foi determinado pelo juiz, para manter a rotina da criança e tudo mais, né? Para você conseguir seguir, né? Aquilo que foi determinado. Então, quando ele viu isso, que ele aplicou, aí começou um outro processo, né? Ele elaborou toda a documentação, aí eu mandei, você tem que mandar documento de divórcio, um monte de coisa. Durante a escola técnica. Uhum. Aí o comandante, né, o comandante geral, ele assinou a minha autorização para poder vir para a Flórida. Então eu nem cheguei aí para o Texas. Mas se não fosse o meu instrutor lá, porque eu não sei se todo instrutor é igual. A boa vontade, entendeu? Tem isso também, né? Porque eu lembro que o meu instrutor, ele ficou até surpreso quando eu falei que olha, eu consegui e tal. E eles acompanharam bem o processo, porque eu ficava bem em cima. Porque o meu trabalho, ele era muito curto, ele era 28 dias úteis. Então era um período muito curto de treinamento. Então tudo precisava acontecer muito rápido. E dependendo do caso, a alternativa que eu teria seria ir para o Texas para depois tentar mudar. Esperar. Justamente, então daria muito mais trabalho. E quando aconteceu, eu falei com o instrutor, olha, eu consegui, nossa, funcionou, que bom. Ou seja, nem ele sabia que realmente funcionava, que foi a primeira vez que ele fez. Acho que ele fez assim, eu vou fazer aqui, mas não vou falar ele que assim, dificilmente vai dar certo. Aí eles me mandaram para Tampa. Até tem uma base um pouco mais perto, que é a base de Patrick, mas a Patrick é uma base da Space Force. Que a Space Force é como se fosse assim, parte do Air Force, mas ela foi criada tem pouco tempo, acho que se eu não me engano, em 2019. Né? Então é uma base um pouco menor. Mas aí eu brinco, pessoal, porque eu tenho que dirigir. Né? Então eu dirijo, todos moram em Orlando, então eu trabalho em Tampa. Então, assim, dentro dessa realidade, o pessoal fala, não, mas você tem que dirigir. Eu falei, gente, a minha outra opção era o Texas. Tampa... uma vez no mês ali, pô. No meu caso, é Active Duty, né? Eu dirijo todos os dias. Você... Eu vou todos os dias pra você Tampa tá e nativa, volto então. todos os dias, foi, velho. É porque você entrou como reserva. No Army, a intenção era entrar, mas aí eu pedi a dispensa antes de entrar e fui pra Active Duty na Air Tampa Force. é o quê? 1 hora? 2 horas. 1h30, 2 horas, né? Aí eu brinco, né? Que o pessoal fala assim, nossa, mas você dirige 2 horas pra ir? Eu falei, não, 2 horas pra ir, 2h15 pra voltar. Mas no período que... 2h15. Eu gostei desse... Bem preciso, né? 2 horas pra ir, 2h15 pra voltar. Pra voltar é complicado. Realmente tá difícil, né? Já muda. E assim, o detalhe
é que você vai aprendendo a fazer toda uma logística, né? Porque as coisas precisam funcionar de maneira que você não canse, que fique fácil. Chega um ponto, na verdade, que você já acostuma a dirigir aquilo todos os dias. E o que é interessante, eu não sei nem se é interessante, é que antes eu fazia Uber. Quando eu fazia Uber, eu dirigia 15 horas por dia. Então, de novo, eu ainda estou no lucro. Porque ou eu teria ido para o Texas, que não daria para poder vir dirigindo todos os dias, e nem no Uber eu dirijo tanto igual no Uber. Não, e no futuro, a base mais perto é dessa Space Force. A base mais... Space Force. Não, é Space Force. A base mais, que é mais próxima é a de Patrick, que é de... fica perto de Cape Canaveral. Mas tem a base que ela dá uma hora. Force? É porque, assim, na verdade, há um tempo atrás ela era, mas aí mudou para ser do Space Force. Mas aí o que acontece? Tá perto ali também tá perto. da NASA. Ali, mas, na verdade, assim, 1 hora de lá ou 2 horas, para mim, sinceramente, não muda muito. E assim, de novo, né? Deus, ele foi tão bom comigo que, de novo, eu sou praticamente o mais velho de todo mundo que trabalha comigo. E eles entenderam que eu preciso dirigir, né? Então, eu tenho meu filho finais de semanas alternados, por exemplo. Aí, nos finais de semana que eu tenho meu filho, eles conseguiram me dar off nos finais de semana que eu tô com meu filho. Né? Então, assim, são pessoas que me abraçaram muito bem. Que entenderam a família ainda. Cai por terra muita gente fala, porque se você entra como imigrante, vai ser bucha de canhão. Não, o pessoal vai lhe humilhar, vai ser... É o que eu sempre falo isso. Gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Não quer dizer que... E aí? Quando você estava lá na escola, o rapaz fez a carta, o instrutor, entendeu? Para lhe ajudar. Conseguiu. Bacana. Essa questão do seu filho. Não, vou dar o dia off para você. Então, assim, não é uma cidadania, não é o americano. Não, pô. Vai ter um ou outro que às vezes tem um preconceito. Tem, mas isso aí no Brasil também tem gente venezuelano que vai no Brasil. Você vai dizer que todo brasileiro tem preconceito contra o imigrante que chega no Brasil? Não. Mas vai ter um ou outro que vai. Então, assim, isso é normal no mundo inteiro. E assim, você tem, igual você está falando, você tem gente boa e gente ruim, independente da nacionalidade. E eu acredito sempre assim, ó. Se você... Isso aí já é uma coisa pessoal minha. Se você é uma pessoa boa, faz bem aos outros e não faz mal a ninguém, eu acredito que o mundo, ele vai trabalhando para pessoas boas estarem ao seu redor, né? Às vezes vem um pombo sujo, faz parte, na peneira ali às vezes passa, mas eu acredito muito no que você, na sua atitude que você é com o mundo, é como você vai receber de volta, né? A lei de ser recíproco.